Oi, Gleide, tudo Eu bem? coloquei o título da minha resenha. Vamos, Olha aqui. estamos começando agora aí uma resenha sobre o documentário Estamira, a pedido da Gleide, que vai aparecer agora na tela. Cadê você? Isso tá ao vivo? Estamos passando diretamente para os quatro cantos do mundo via internet. Guilherme, por favor. Pera aí que eu vou até abrir meu Instagram aqui. Claro que não tá, né? Você acha que eu sou maluco? O Meire. Sei lá. Ei, olha só o título da resenha. Eu Você não escolhi pode assim, fazer, Estamira. você não pode fazer via vídeo, não? Tem que ser escrito? Não, é uma resenha crítica por escrito. A São minha, 2 folhas. a minha eu faço tudo via vídeo. Ah, a minha é ao vivo, Guilherme. Minha aula não é à distância. Então eu entro na sala com todos os alunos e professores, entendeu? Na Tá. terça-feira eu apresentei um trabalho na aula, entendeu? Só que aí essa resenha vai valer 50% da nota da prova. Tá. E aí eu escolhi o título assim, ó. Estamira, a voz que delira também diz verdade. Ficou legal? Pô, eu queria começar observando uma frase delas que de todas foi a mais impactante para mim. Foi Hum. eu não concordo com a vida. Acho que é uma frase muito foda. Ah, Eu não que era concordo isso com que a ela vida. falou? Ela fala no final do vídeo, ela fala, não concordo com a vida. Ela não fala, não concordo com o estilo de vida dela, com a minha vida, com o modo que eu vivo. Mas ela falou, não concordo com a vida. Isso é uma parada que a gente não está acostumado a pensar, a gente só se submete, né? Por exemplo, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre sem se deparar com o paradoxo de que isso pode ser concordado ou não. Você simplesmente Mas ela vive. falou isso no contexto? Ou ela falou de repente? Não, Guri, nada que ela fala tem muito contexto. Eu acho que eu só vejo o contexto no que ela fala quando ela começa a contar a história da vida dela. Ali eu vejo uma sequência de informações concretas ali do que ela está falando. Mas uma parada também que não ficou muito claro foi com relação à bebida, né, cara? O quanto de álcool ela ingeria ali naqueles momentos do lixão para aguentar aquilo ali. Mas vamos começar do começo, né? Mas Vamos, ela falou sobre ser viciada em álcool? o que eu tô falando é que isso não aparece, entendeu? Isso não fica claro. Os outros, dois entrevistados ali também, eles falaram que bebem e tal, preferia estar bebendo cachaça, mas é sobre ela não fala. Eu acredito que, sei lá, para aguentar aquilo ali só com muita cachaça mesmo, muito algo para dopar mesmo, porque Os física, remédios que ela. Os remédios psiquiátricos. porque fisicamente chega ao nível de exaustão você trabalhar daquelas condições. Vou começar do começo, né, da vida dela. Ela foi pelo que eu entendi ali, ela o avô dela levou ela para um prostíbulo, né, que abusava dela sexualmente. É. E até os 17 anos ali, ela viveu dos 9 aos 17, ela viveu num prostíbulo onde um cara foi e tirou ela já com uma criança para morar numa casa. E depois disso ela fugiu, saiu do Goiás para Brasília, e em Brasília ela conheceu esse cara que foi o pai das outras crianças, que também tinha problema com mulheres e tal. Até então me pareceu que ela vivia relativamente bem, vivia normal, era uma pessoa seguindo a Esse era o formação. cara que levava outras mulheres para dentro de casa, né? Ela vivia uma vida normal e aí até então ela, segundo a filha dela, o estopim para desencadear o início dos transtornos foram os estupros consecutivos, né?
E parece que a partir daquilo ali foi o estopim. Mas me levou a Mas pensar. só o estupro? Foi mais de um. Foi mais de um estupro, sim. Aí isso me levou a pensar duas coisas, né? Que teve alguns pontos marcantes, depois de já muito ser massacrada psicologicamente, teve alguns pontos marcantes, mas também deve se levar em consideração o fator hereditariedade, né? Que a gente tem, É, a gente conhece que muitas a famílias. mãe foi internada. A mãe dela foi internada, a mãe dela tinha também transtornos psicóticos. E a gente tem história, conhece muitas famílias que vêm arrastando essa doença por gerações, né? A gente tem exemplo lá perto da Sim. nossa casa de pessoas que viveram bem até uma certa idade e que aí, de repente, num dado momento, se desencadeou uma espécie de transtorno e mudou o modo de vida da pessoa. Eu acho que isso é, Porque, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Caramba, tá muito ruim. tô te ouvindo, pode falar. Né? Não, é porque às vezes pra mim fica meio robótico, meio mudo. Acho que sua conexão não está Eu muito ia boa. falar que eu, eu ia falar, mas que para você desencadear a esquizofrenia, o ambiente externo influencia, nem sempre sua hereditariedade conta. Então, tipo assim, o gatilho pode ser um trauma, ou ambiente externo, ou contato com algum tipo de droga. Entendeu? Meu Deus, que garrafa enorme. Aí, no caso ali, não citou nada, não falou nada especificamente de drogas, né? Falou do estopim, do estupro, ou seja, foi uma série de acontecimentos que fez desencadear. Foi o ambiente externo, no caso dela. E Sim. para falar também Ela carrega. da raiva que ela. O delírio que ela tem de Deus é por conta do momento. Eu ia chegar depois nesse ponto. Eu ia primeiro falar do entorno Então, dela ali. Disso e da culpa que ela carregou durante muito tempo, você porque. falou da hereditariedade, depois da hereditariedade que você falou. Isso, da culpa que ela carregou também por muito tempo por ter abandonado a mãe dela no hospital. E também Eu não ela. lembro dessa parte. Sim, a filha dela falou que ela chorava diversas vezes por ter abandonado a mãe dela no hospital. E também a gente não sabe a que ponto ela chegou nesse hospital e como foi o método de tratamento dela, né? Como ela entrou e contou que no primeiro momento o filho dela levou ela para lá e ela tentou morder ele, tentou atacar ele. Eu acredito que também depois do início do tratamento, né, as coisas pioraram mais ainda com a utilização dos remédios fortes. Que Com ela, certeza. ela poderia ter um nível talvez baixo, sintomas fracos, igual a filha dela contou que ela ouvia vozes, ouvia alguém chamando ela, o FBI está me perseguindo, mas isso ainda não era um delírio. E na minha opinião, o tratamento da época, assim, ainda muito primitivo, né? Talvez tenha desencadeado maior delírio com os remédios e com as Sim, medicações que ela tomou lá. a professora falou, inclusive, disso mesmo, que não é antigamente, não, ainda hoje, os psiquiatras, eles não são ensinados a lidar com o paciente com algum tipo de empatia, igual o psicólogo. Ele está ali para passar remédio, para te diagnosticar, sendo que nem sempre o seu diagnóstico, como você está hoje, é um rótulo, é como você vai estar amanhã. Então, você sai dali do hospital, da consulta com o psiquiatra, com um rótulo, eu sou isso, eu sou aquilo.
Sendo que não é certo, nem sempre o remédio vai te ajudar, e sim ele vai mudar alguma coisa quimicamente que pode piorar o seu quadro. Sim, com certeza. E outro ponto com relação a a ida dela ao hospital, aliás, sobre o tratamento, foi que a filha dela contou que depois que ela começou a ir pro lixão, ela deu uma melhorada. E pela forma, pelo carinho com que ela fala do lixão, é nítido que ela se apegou demais ao lugar e ela tornou aquilo o ponto seguro dela, mesmo sendo uma condição absurda de vida, uma condição horrível de trabalho. Lixão é o melhor lugar do mundo para ela. Ela identificou aquilo Melhor ali lugar como a casa dela, como uma motivação de vida para ela. E é o que parece, pelo relato da filha dela, que deu uma melhorada. E por vezes os filhos tentavam aconselhar ela a não voltar mais lá, a parar. Foi a filha que falou assim, eu prefiro que minha mãe fique aqui do que ela seja internada. Sim, por medo de carregar a culpa que a mãe carregou de ter internado a avó, né? De passar pelo mesmo Falou que ela fica boa aqui, ela tem os surtos dela, mas que ela fica bem. Agora, saindo das condições de vida, vamos começar a falar dos transtornos, né? E do modo de ver a vida dela. Cara, eu achei muito incrível a série de reflexões que ela fez, mesmo que reflexões desordenadas e espaçadas entre delírio O lixo traz resto, mas também traz descuido, que a gente precisa economizar, que a gente... Ela fala sobre capitalismo, né? Questões de pessoas que têm muito e acaba deixando, alguma coisa assim. O que mais me chamou a atenção foi isso dela ter uma reflexão muito incrível, sobre uma razão muito incrível sobre o que ela pensa e sobre questões sociais, sobre questões étnicas, sobre questões sustentáveis. Ela fala De forma muito clara, ela coloca isso, ao mesmo tempo ela delira junto com o pensamento dela. Talvez sejam as sinapses sejam tão fortes, são tão rápidas, que ela não consegue reproduzir ou seguir uma linha de raciocínio concreta, e ela começa a jogar um monte de frases soltas que fazem muito sentido, sim, muito sentido. Se você parar para analisar, assim como a frase que eu iniciei a conversa falando, eu não concordo com a vida, cara, isso aí é o estilo de vida nihilista dela, que ela se abstém da vida, que ela diz, quando ela diz que não faz sentido, nada disso faz sentido. Nietzsche já vinha falando isso há séculos atrás, entendeu? E aí a gente para pensar, como que uma pessoa que viveu dentro de um prostíbulo praticamente a vida inteira se torna uma pessoa religiosa, uma, sei lá, dona de casa, e de repente ela tem reflexões tão profundas sobre a vida, sabe? Não tendo estudado a fundo isso, não tendo se dedicado à filosofia, psicologia, seja lá o que for, como que ela conseguiu desenvolver um senso crítico tão profundo sobre nossa, melhor que o meu. sobre temas tão importantes, né? Que quando ela diz que o ser humano tem que ser tem que ter o socialismo, todo mundo tem que ser socialista, tem que haver divisões. Olha que pensamento dela, cara. A pessoa está dentro do lixão dizendo que afirmando uma máxima marxista, né, do século XIX e no meio de um lixão, cara. Como assim? Isso é um paradoxo absurdo. E também o afeto que ela tem ao falar. A hora que ela fala do pai dela, como o pai dela chamava ela. Aquilo ali parece uma mágoa que ela carrega.
Só que ela chorou de emoção, ela chorou de saudade, parece. Talvez por se sentir abandonada. E isso mexe com um ponto do diagnóstico de esquizofrenia, porque eles falam que não tem afeto quem é esquizofrênico. E ela conseguiu mostrar afeição em várias horas do documentário, quando ela pede em casamento o amigo lá do lixão, quando ela fala que quer ajudar as pessoas, que o desejo dela, se ela reencarnar, ela vai fazer aquilo que ela sempre quis, que é ajudar as pessoas, dando nome para os bichos, para os cachorros. Quando ela, eu acho maneiro também quando ela se separa do mundo e se mistura, quando ela fala que ela é o todo e que ela não é o nada, que ela tá aqui, mas ela poderia estar lá. Quando ela faz essa divisão do concreto com o abstrato, isso aí, cara. O diretor nessa hora fica mostrando o céu, alguma coisa assim, não fica? Sim, Ele sim. mostra o céu, mostra o lixão, mostra. Mas eu preciso colocar aqui não só questões boas, eu preciso ter um senso crítico do documentário, mas eu não sei o que falar de ruim disso tudo. Calma, a imagem tá. A gente tá conversando. Da nossa conversa você vai tirar alguma coisa. Calma. Tá boa. Tava falando sobre. Esqueci sobre o quê? Sobre a. O todo e o nada. Ah, sim, sobre questões sociais e tal. E agora eu queria entrar num outro tema também, sobre que é a religião, a influência da religião no julgamento que as pessoas fazem, né? Por exemplo, quando o filho dela olhava para ela e falava que ela tinha um demônio, o quanto a religião do filho dela. Não entendi o que você falou? Teve alguma parte assim? Será Sim. que eu não vi essa parte? Sim. Aquele cara que lê a Bíblia? É o filho dela. E Ele fala que ela tá com demônio, naquela hora que ela fica xingando sem parar, filho da puta, não sei o que lá, na puta, não sei. Sim. Ele fala que ela tá com um demônio, que ela acha que ela tá. E como que a cegueira religiosa consegue atrapalhar uma relação de filho e mãe, né? De uma mãe que tem um problema mental e você associar isso a uma questão religiosa, quando pode ser absurdo e prejudicial. E aí a gente leva isso para outros quesitos e talvez até menores, onde uma visão religiosa distorcida pode acarretar danos a outras pessoas, né? Você julgar uma atitude como sendo proveniente de uma intervenção demoníaca, o quanto isso pode ser prejudicial ali da relação de filho com a mãe. Uma charada muito boa agora, meu Deus do céu. Caraca! Porque a professora na aula falou sobre problemas sobre influências que impedem as pessoas de resolver os problemas. Aí você falando isso, me lembrou isso, ela vai amar citar isso. Porque foi o que você falou, é um problema e a pessoa, por conta de um julgamento externo, acaba deixando de ver como realmente deve ver por conta da religião. Isso aí, o tempo todo ele acredita e no final ali ele fala que a oração dele é que ela possa ser liberta e perdoada, tipo, como se ela tivesse um espírito nela que fizesse esse transtorno. E durante muito tempo acreditou que as doenças mentais fossem frutos de intervenções demoníacas nas pessoas, né? Durante muito tempo. A ciência lutou muito. A ciência lutou muito para quebrar esse paradigma. Outra questão que foi difícil de entender, que foi até estranho ali, foi a relação da filha dela, da terceira filha, da filha menor de 21 anos, quando aconteceu o documentário. Aquela deu? Que ela levava pro lixão até os 7 anos de idade, cara. Cara,
e mostram várias crianças ali. Que cena, que cenário absurdo, né, cara? Você imaginar uma criança dentro de um lixão, cara, aí, pô, e ela, o amor dela pela mãe se sobrepôs à condição que ela estava. E ela dizia que Foi. ela preferia estar no lixão com a mãe Ah, dela do que ter sido separada e criada por outra pessoa. Tá bom, a gente não sabe o que que ela viveu na outra casa, né? A gente não sabe como foi o proceder, mas parece que essa mãe foi uma mãe, que a madrasta foi uma mãe boa também, senão ela teria citado alguma coisa. E como que amor é esse que te faz viver dentro de condições absurdas só para estar com a pessoa que você queria, né? Com a mãe dela, no caso. E é, e como que deve ter doído para essa mulher ser largado a filha com outra pessoa para que ela pudesse continuar o trabalho dela no lixão. O quanto deve ter sido ruim caramba. para ela ter abandonado, entregado isso para uma. Entregado não, que ficou estranho, né? Eu não sei, eu não consegui pescar bem se foi uma entrega, porque ela falou num certo momento ali, a mãe falou que os filhos se reuniram, mas a decisão foi do mais velho, e quando ela se mostrou para a mãe, ela falou que era uma assistente social, por medo da mãe tomar a criança. Eu acho que se tivesse sido uma decisão da mãe, essa madrasta não teria esse medo da mãe tomar a criança de volta, né? Se tivesse sido espontâneo dela. Por isso que eu acho que talvez os filhos tomaram essa decisão para ela de entregar a criança, e talvez a mãe possa ter sofrido tanto sim longe da criança. E Sim, porque ela não consegue ter um contexto para contar exatamente como foi. essa parte ficou meio estranha também, ficou difícil de entender. E por último, né? Já está se estendendo aí, já, o Eu diretor vou colocar aqui, o diretor já pediu para. né? Não dá para entender como foi essa doação da filha, é isso? Acho que, sei lá, não vale a pena citar o lado histórico da coisa, mas eu acho que vale a pena você citar os pontos ali emocionais, né, da dificuldade de ter uma criança sendo criada dentro de um lixão, né, e de como isso seria inviável para a saúde de uma Na criança. hora que ela foi pegar o palmito que sobrou do restaurante para fazer um macarrão em casa, alguma coisa assim. Não, em casa não. Na verdade, ela pegava aquilo ali, parece que ela era tipo uma cozinheira da galera, né? Que ela fazia Ah, comida para todo mundo ali. Ela tinha um fogareiro que fazia. filha, essa é a terceira filha falando que a comida da mãe era muito boa. Isso aí. Mesmo naquelas condições ali, ela. É. E por último, que a gente pode citar aí, que eu achei também interessante, é a relação dela com Deus. Assim como a decepção dela com a religiosidade e com Deus, como foi marcante para que depois que ela veio a ter a doença, se manifestasse de forma sempre que negativa, sempre que alguém citava Deus, ou sempre que alguém falava alguma coisa de Deus, ela perguntava: o que que você sabe sobre Deus? Você não sabe nada sobre Deus. E ela é muito enfática nisso, mas ela tem uma visão que muitos filósofos da antiguidade aí já pensaram também sobre Deus, sabe? Mas ela era muito emocional quando ela falava sobre isso, quando ela dizia que Deus não existia, e quando ela falava que sentia pena de Jesus, ao mesmo tempo que ela dizia que Deus era Jesus, Deus era não existia, não era nada, que não tinha Deus. Eu achei aquilo um reflexo do quanto ela queria que Deus ajudasse ela no momento que ela Sim, precisou, no caso do estupro, quanto ela deve ter chamado por Deus e Deus não ajudou ela. E aí isso criou uma revolta dentro dela que foi colocado para fora quando a esquizofrenia veio à tona, né? Quando ela sim. começou a ter as doenças.
E aparato social nenhum também que a gente pode citar que o Brasil tem para cuidar de pessoas assim, né? Que é um programa social que pudesse acolher essa gente, que quantas doenças essa mulher não deve ter adquirido e curado sozinha enquanto Eu fui pesquisar, ela morreu de infecção generalizada generalizado. e outra, ela ainda morreu no corredor dos hospitais do SUS. E quem levou ela para o hospital foi o diretor do filme, né? Foi Foi engraçado. ele? Foi, Tô foi engraçado. arrepiada. Sim, ele que levou ela e Isso daí eu citei no início da resenha, que eu comecei a escrever, eu citei sobre, sobre conseguir ouvir a Estamira, sobre a delicadeza e a sensibilidade desse diretor de conseguir dar atenção para essa mulher, ouvir essa mulher, né, em meio aos delírios, ter a percepção de conseguir se colocar no lugar dela, de conseguir ver o mundo como ela vê. Eu citei isso aqui, que eu achei muito bacana da parte dele ter feito isso. Eu pesquisei ontem sobre ele. e quantas Estamiras não tem por aí, né? Quantas Estamiras que a gente não encontra no nosso dia a dia? Quantas Estamiras que a gente deixa de ouvir? Pessoas de grande sabedoria, de muita vivência, que às vezes a gente coloca um orgulho na frente e não consegue abrir os ouvidos para poder extrair alguma vivência, alguma teoria de vida que seja de pessoas mais velhas, porque a gente é jovem e a gente acha que sabe de tudo, que os tempos são outros, mas que as Estamiras sempre aparecem e sempre vão aparecer para ter uma mensagem importante no meio Nossa, de, de um monte de palavras soltas. E aí também a importância do ouvinte, né? De você conseguir se colocar na condição de ouvinte e querer extrair alguma coisa de bom ou de que possa te agregar alguma coisa, independente de onde você esteja, né? O Mano Brown, em uma das músicas deles, dizia que tem a fé porque até no lixão nasce flor, né? E ali a gente viu uma flor no meio do lixão, né? Que era a Estamira, né? Que ela levava amor para todo mundo que estava em volta dela. Você tem isso no texto. Oi? Eu vou citar isso no texto, vou botar lá no bibliografia. Bibliografia. Skype com Guilherme. Brau, mano. Tem problema na resenha? Não, não. E é isso aí, né, cara? Espero que tenha te ajudado aí a abrir os pensamentos sobre alguns pontos. Acho que isso aí, esse Você vai me ajudar no outro também. Você vai me ajudar numa outra resenha. esse documentário, eu acho que devia ser visto por todo mundo, né, cara? É uma realidade muito cruel, muito doloroso. Você vê aquilo ali e passar a valorizar o que você tem, passar a valorizar da onde você vem e o esforço das pessoas para que você seja alguém na vida, no meio daquele caos todo ali, né? A mulher criou 3 crianças ali saudáveis, catando lixo, velho. Que miséria e que lição de vida. De onde vem essa força? De onde que aquela mulher consegue viver uma semana dentro de um lixão? Como isso? Da onde vem isso? A necessidade, até que ponto é a necessidade humana de colocar alguém ali dentro? Até onde é necessidade financeira estar ali e até onde é uma necessidade de isolamento social estar ali? A pessoa já se sente um pária. Depois que cai naquele lugar ali, ela só quer continuar se escondendo na sociedade. É tipo que o apego dela com aquilo, tipo, com o lixo. Não o só quanto com de lixo, apego com aquilo ali. não só com lixo, mas com a vergonha de ser visto, de como a pessoa é vista pelas outras pessoas, né? Depois que você já está no lixão, você já se decepcionou tanto com a vida que tudo que você quer é estar ali naquele lixão
esperando a vida acabar ou esperando o dia de amanhã e sem perspectiva nenhuma ali, né? Caraca. Eu queria desenvolver esse senso crítico. Eu não tenho muito isso. Eu vejo assim, às vezes eu não consigo pensar, pô, isso. Igual você pensou da filha Eu acho que que isso extrapola o. acho que é questão de desenvolver a empatia, né? Para você, quando você começa a se colocar no Mas eu lugar da outra pessoa. senso crítico que eu não consigo, tipo, igual isso, essas ligações que você faz. Poxa, isso, aquilo, essas ligações. Concluindo, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você consegue enxergar as dificuldades as dores que a outra pessoa pode estar vivendo naquele momento ali e talvez enxergar do ponto de vista da pessoa o que é o mundo, né? Quão é difícil fazer o julgamento. Os da outra pessoa. É, Se despir dos seus próprios julgamentos, do seu próprio saber e conseguir ver o mundo da outra pessoa como ela vê. isso aí. Ei, Show? mas me ajuda na parte. Não, me ajuda na parte da estrutura da resenha. Você acha Não, que esse tipo. Não, fechou já. É que eu já deu tempo, já o diretor mandou encerrar. Já tá na hora. Sério? Esse título ficou bom, Guilherme? Ficou. Estamira, a voz que delira também diz verdades. É, E tem outra coisa também que ela tem delírios de grandeza, né? Que é tipo. acho que ficaria mais legal a verdade através do delírio. Ah, A verdade inserida no delírio, ou a verdade extraída do delírio. deixa eu ver aqui. Eu pensei em 4 títulos. Eu botei Estamira, aquela que teve a missão de mostrar a verdade em meio ao delírio. Muito bem. Estamira, a voz que delira também de verdade. Estamira, a mulher que revelou a verdade. Estamira, lucidez ou insanidade? Acho que você coloca. O último fica legal. Lucidez na insanidade. Acho que ficou melhor. Boa! Lucidez na insanidade. Porque a gente sabe que Caramba! tem insanidade, mas ela conseguiu mostrar o quão lúcida ela era. Caramba! É. Então E tá aí bom. você. Encerrando aí, não esquece de deixar seu like aqui, já ativa o sininho, se inscreve no Não canal. nenhum, não. Eu vou te socar, hein? Não Já faz tá, isso. já tá ao vivo já, filho. Todo mundo já temos aí um total de 3 espectadores aí. Guilherme, você não faz isso, não. Deixa eu ir lá no. Tchau, beijo. Boa sorte aí para desenvolver isso. Você não fez isso comigo, não. Tchau, tchau, Meire. Ô, Gleire.